palavra de hoje, ela já vem sendo gerada no meu espírito há mais de um mês. Antes do Posicionadas, na verdade, eu trouxe um cheirinho assim no Posicionadas, daquilo que Deus estava falando, mas ele foi construindo, e eu não conseguia meditar em outra palavra, a não ser nessa. Já aconteceu isso com você? De você receber uma palavra de Deus, né, nas Escrituras, e não conseguir sair dela. É só ela que vem, é só ela. E Deus vai dando entendimento, Deus vai dando revelação, e eu creio que essa palavra é para hoje. Amém? Glória a Deus. Então, aumenta a sua expectativa em fé, para que você receba aquilo que o Senhor tem para dizer para nós, para entregar para nós nessa noite. Amém? O que o Senhor tem me dito é um novo tempo nas nossas vidas, um novo tempo nessa igreja. Se você está aqui, então é para você esse novo tempo. Tempo de renovo. Essa igreja chama-se Renovo. O que significa renovo? Um novo, de novo, novo novamente, pois o Senhor é um Deus de novidades, o Senhor é um Deus de renovação, o Senhor é um Deus de recomeços, de reconstrução. Amém? E quando o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre isso, né, sobre reinícios, eu confesso aos irmãos que eu fiquei um pouco, assim, cansada. Porque começar novamente é algo que às vezes é difícil, né? Você reiniciar, você recomeçar, de repente estava numa caminhada e em determinado momento você precisa recomeçar, reiniciar, não é difícil? Pois me bateu esse abatimento, mas o Senhor me disse assim: eu sou um Deus de reinícios, eu sou um Deus de recomeço. Por que você está chateada com reinícios? Porque sou eu que faço novas todas as coisas. Glória a Deus. Então, no lugar do abatimento, me encheu de ânimo, me encheu de coragem, porque é do Espírito Santo. Amém? Então, venha comigo nessa jornada aqui, tempo de renovo. Nós vamos estudar o texto de Isaías, o capítulo 35, e nós vamos trazer, então, uma explanação, né, uma pregação, estudo expositivo, onde a gente vai estar falando, conversando sobre cada versículo, do 1 ao 10. Então, abra comigo, porque eu gosto de usar as várias versões, você vai acompanhando comigo, na sua versão mesmo, que isso vai enriquecer o entendimento, o seu entendimento, o nosso entendimento juntos, e a gente vai dividir em mais ou menos 3 fases esse capítulo de Isaías 35. O primeiro é a promessa de Deus, o segundo é a espera, e o terceiro é a realização. Amém? Mais ou menos. Vem comigo, então. Eu peguei essa versão, que é a nova tradução na linguagem de hoje, que eu achei mais fácil da gente compreender, mas você vai acompanhando aí na sua versão, que vai ser bem interessante. Amém? Isaías 35, estão comigo? Amém. Diz assim o texto da palavra de Deus: o deserto se alegrará, e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos, digam aos desanimados: não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar, Ele vem para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão, e os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto, e rios correrão pelas terras secas. A areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes
nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brejos onde crescerão taboas e juncos. Haverá ali uma estrada que será chamada de caminho da santidade. Nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Até os tolos andarão nela e não se perderão. Nesse caminho não haverá leões, animais selvagens não passarão por ele. Ali andará somente os salvos. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza nem choro. Amém, Senhor, obrigada pela Tua palavra nessa noite. Nós sabemos que não é uma palavra qualquer, mas ela é específica para um tempo específico, e esse tempo se chama hoje. Ela é específica para nossas vidas, para este lugar, para os nossos corações. É uma palavra profética que vem do Senhor. E que se cumpra, Pai, a Tua palavra nessa noite, nos nossos corações, que se cumpra a Tua palavra no nosso meio, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, essa palavra, eu resumo ela assim como a alegria do renovo. Fala comigo, a alegria do renovo. Versículo 1 e 2, diz o deserto se alegrará. O deserto, ele é uma expressão, né, um símbolo poderoso que pode representar áreas na nossa vida que parecem secas, áreas na nossa vida que parecem estéreis, desoladas, áridas, de solidão, de tristeza. Também podem representar momentos de sofrimento, de angústia, de desespero, ou um sentimento de que tudo ao nosso redor está destruído. Então, o deserto pode representar isso, né? Mas o Senhor nos diz que o deserto, o quê? O deserto florescerá. O deserto se alegrará, o deserto será coberto de flores, não é? Flores na terra seca. Isso acontece com a intervenção do Senhor. O Senhor, e só Ele, pode fazer essa transformação do nosso deserto num jardim, do nosso deserto coberto de flores, o nosso deserto cheio de alegria. É a alegria do florescer, não é? Então, esse texto, esse início, está nos falando do que o Senhor nos promete. Essa é a promessa do Senhor. A promessa do Senhor é uma promessa de renovação. A promessa do Senhor é uma promessa de transformação. Veja só, transformando os nossos desertos num lugar totalmente diferente. Onde havia tristeza, agora há alegria. Onde havia sequidão, onde não havia vida, agora ele se cobre de flores. Essa é a ação do Senhor, essa é aquilo que Ele promete fazer. Amém? Promessa do Senhor. Ele promete transformar o deserto numa terra coberta de flores. Versículo 2. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor. Todos verão a glória do Senhor. Olha só, Deus quer trazer essa alegria, Deus quer trazer essa alegria aos corações secos, aos corações endurecidos, aos corações que já não sentem mais, que já não pulsam mais, que já não têm mais vigor, que já não têm mais vida. O Senhor quer trazer o florescimento nos lugares áridos da nossa vida, dos nossos corações. O seu povo, o povo de Deus, florescerá. Amém? Tem povo de Deus aqui? Pois então receba essa promessa do Senhor de florescimento, de vida novamente. Essa alegria
que ele descreve no versículo 2, né? Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Isso quer nos dizer que a alegria ela acompanha a renovação. Não é possível nós recebermos essa transformação do Senhor sem que também a alegria invada os nossos corações. Amém? A alegria acompanha a renovação. A alegria acompanha a transformação, o renovo nas nossas vidas. É isso que a palavra está querendo dizer. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria, né? E romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A alegria acompanha a renovação. Então, nós podemos experimentar essa transformação, essa alegria profunda que vem do Senhor, quando nós recebemos o renovo de Deus. Quando nós recebemos a renovação, a transformação que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Quem deseja essa alegria? Então, vai enchendo o seu coração aí de fé. Vai agarrando, né? Como diz a Aninha, eu usei isso. Agarra. Aquilo que eu for falando, irmãos, agarra. Essa noite de fé, de agarramento, vai. Mistura com a sua fé aí, para que isso seja alcançado por você, em nome de Jesus. Então, o Senhor faz com que a alegria acompanhe a transformação, né? É uma celebração, a celebração da transformação, a celebração do renovo. Você não deseja isso? Irmãos, meu coração anseia por isso. Eu não consigo me conter. Glória a Deus. Isso é a promessa do Senhor. E aí diz o seguinte, que Deus tornará esse lugar de deserto tão belo, tão fértil, porque esses lugares, né, o Monte Carmelo, os Montes Líbanos, o Vale de Saron eram famosos por serem férteis, por serem belos, e o Senhor usa esse símbolo, né, essa imagem, para que todos entendam o quão belo e o quão fértil a nossa vida pode ser quando o Senhor intervém, nos transformando, né? E depois é dito assim, todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Isso quer dizer que é nesse lugar de transformação, é neste lugar de renovo, que o Senhor escolhe se revelar. O Senhor escolhe se manifestar nestes lugares de transformação, nesses lugares de renovo. Sabe o que eu entendo, irmãos? É neste lugar de renovo. Como que chama essa igreja mesmo? Renovo. Não se esqueça disso. É neste lugar de renovo que o Senhor escolhe se manifestar. E todos verão o quê? A glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus, a glória do Senhor, Ele decide se manifestar nesse momento de transformação, para que todos vejam o quão poderoso é o nosso Deus. Amém? Glória a Deus por isso. É neste lugar, Deus escolhe se manifestar nos lugares antes desolados e agora transformados por Deus. É neste lugar que Ele vai se manifestar. Glória a Deus. Então, irmãos, esse versículo 1 e o 2 são os versículos da promessa do Senhor. É o que Ele promete fazer. Ele promete nos transformar e Ele mente. Nunca mente. O Senhor, não há mentira no Senhor. Tudo que Ele diz é a verdade. Nós precisamos somente crer. Nós precisamos receber isso daí, não é? Mas enquanto esperamos pela concretização da promessa, nós precisamos nos fortalecer. E agora vemos o versículo 3 e 4, é o momento da espera, como deve ser a nossa atitude enquanto esperamos pelo cumprimento da promessa. Deus vai fortalecer, Deus fortalece aqueles que esperam no Senhor, não é? E o texto nos diz que
Fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos, digam aos desanimados, não tenham medo. Animem-se, pois o nosso Deus está aqui, e Ele vem para nos salvar, Ele vem para castigar os nossos inimigos. Amém? Mãos cansadas indicam muito trabalho. Se você já trabalhou muito, se você se esforçou muito, se você correu muito, você se empenhou muito, e às vezes uma dedicação extrema, mas com pouco resultado. Plantou, trabalhou a terra, mas não colheu nada. Alguns de nós podemos estar nessa situação, onde se trabalhou muito, se empenhou muito, mas não teve o resultado que esperava. Sabe o que isso quer dizer? Sabe que isso, como podemos concluir isso? Essas pessoas se cansaram e se enfraqueceram. Tem algumas versões que falam mãos cansadas ou mãos fracas, né? Se empenharam, se dedicaram e não obtiveram o resultado esperado. Então se cansaram e se enfraqueceram. Mas o Senhor diz para esses: fortaleçam as mãos cansadas, ou confortai, né? Algumas versões podem dizer isso, confortai as mãos fracas, ou seja, receba o conforto, receba a força do Senhor sobre a sua vida, renove as suas forças e receba um novo vigor do Senhor. É só o Senhor que pode fazer isso, mas nós podemos encorajar uns aos outros nisso. Porque a palavra diz, fortaleça você mesmo, mas fortaleça aquele que você está vendo, que está fraco, que está cansado, que está necessitado de ânimo novo. Por isso que nós vivemos em comunidade. Porque quando estamos sozinhos, é muito mais difícil a gente ser animado. Mas Deus colocou um ou outro do nosso lado para que a gente possa receber esse fortalecimento. Amém? Então, olha aí para o seu irmão e fala, vamos juntos. Fortaleça as mãos cansadas. Receba um novo vigor do Senhor nessa noite. Se esse é o seu caso, está cansado, está fraco, porque já trabalhou muito, e de repente o Senhor fala assim, reinicia. O que você fala? O Senhor nos diz, seja fortalecido por mim, porque eu sou um Deus de novos começos, sou eu que faço novas todas as coisas, e eu tenho transformação para vocês. Por isso, se fortaleçam, não se cansem, não desanime. Por quê? Porque a promessa está aí. E se você não se fortalecer no Senhor, se você não tiver suas forças renovadas nele, nós vamos perder aquilo que o Senhor está prestes a derramar. Amém? Faz sentido? Para mim faz muito sentido. Joelhos vacilantes, ou joelhos fracos, ou joelhos trementes, algumas versões dizem assim, podem nos indicar uma insegurança, uma dúvida. Sabe, aqueles que já sofreram muitas decepções, aqueles que sofreram frustrações na sua caminhada, pode ser esse o seu caso. E então, por terem sofrido decepções, têm dificuldade de confiar, têm dificuldade em acreditar que Deus vai fazer algo para mudar aquela situação. Sabe? São os traumas que a gente vive na caminhada aí, né? Joelhos vacilantes. Mas o Senhor diz a esses, firmem os joelhos vacilantes. Ou, outras versões, apoiem os joelhos fracos. Apoiem, firmem no Senhor. Apoiem, Deus dizendo, apoiem em mim. Se apoiem em mim, se firmem em mim. E não se apoiem no que aconteceu no passado. Não se apoiem no pessimismo. Não se apoiem na incredulidade ou na insegurança. Mas se apoiem em mim e nas minhas promessas. Amém? Queridos, as promessas do Senhor precisam ser relembradas no nosso meio constantemente. Porque a gente vai caminhando e a gente vai
se cansando e a gente vai nos decepcionando, se decepcionando e a gente vai duvidando. Então, por isso que precisa que a gente se recorde. Irmão, se você tiver alguém do seu lado que está nessa situação de dúvida, de insegurança, relembre para ele as promessas do Senhor. Diz assim, irmão, diz aí, irmão, o seu deserto florescerá. Essa é a promessa do Senhor, nós precisamos crer e nós precisamos nos encorajar uns aos outros, né, mutuamente. Os desanimados de coração, os desanimados, os desalentados, de coração temeroso, os aflitos de coração, são aqueles que têm medo. São aqueles abatidos e desanimados, aqueles que estão ao ponto de desistir porque perderam a esperança ou já começaram a retroceder. Você está lembrando de alguém assim, que você conhece? Você precisa contribuir com a palavra do Senhor que diz, não tenham medo. O Senhor diz para esses desanimados de coração, não tenha medo. Anime-se, pois o nosso Deus está aqui. Sabe, quando às vezes a gente precisa chacoalhar o irmão do lado, está com o coração desanimado. E às vezes somos nós mesmos, né, que temos esse coração desanimado. Diga assim para o seu coração, diga para a sua alma isso, não tenha medo, se esforce, se anima, porque o seu Deus está aqui, você não está vendo que Ele está aqui, que Ele não te abandona e nunca vai te desamparar. Chacoalha assim, você mesmo se chacoalha assim, ó. Para de duvidar, para de ter medo, se anima, é o que a palavra de Deus diz. Ele vem para salvar, por isso esforce-se, porque Ele virá com recompensa. Recompensa, é a promessa do Senhor, mas só será salvo e recompensado aquele que se mantiver firme. Aquele que se mantiver firme e continuar crendo nas promessas do Senhor, crendo que Ele virá. Na verdade, Ele está aqui já. Está para nos recompensar. É o Senhor que traz vingança contra os inimigos e recompensa um povo fiel. Amém? É isso que a palavra de Deus nos diz aqui nesse versículo 4. Queridos, o Senhor, então, não só nos fortalece nas nossas fraquezas, mas nos resgata do sofrimento e nos recompensa pela nossa fidelidade nesse tempo de espera. Você está num tempo de espera? Então se fortaleça, se firme na promessa do Senhor. Ande com aqueles que creem também. Sabe por quê? Porque aqueles desanimados, aqueles incrédulos, temerosos, eles podem nos influenciar, mas você precisa ser mais influente. Você precisa inspirar e influenciar ao invés de ser contaminado com isso. Irmão, se você não está em condição de influenciar, então se afasta. Se afasta, porque isso tem um poder de contaminar o nosso meio, sabe? Esse abatimento, essa tristeza, esse desânimo. Não! Rejeita isso da sua vida, porque o Senhor tem promessas no nosso meio e nós precisamos ir juntos, porque a promessa é para o corpo, a promessa é para uma comunidade, a promessa é para mim e para você, é para nós. Precisamos ir juntos. Amém? Então, não se perca no meio da espera. Não se perca no meio da espera. E no versículo 5, então, no meu texto diz assim, então, começa assim, então, como diz o seu? Então, quem mais? Então, a partir daí, quando nós vencermos esse tempo de espera, então, a partir daí, os milagres começarão a acontecer no nosso meio. Amém? Glória a Deus, os milagres, os olhos dos cegos se abrem, os cegos verão e os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto e rios correrão
por terra seca, a areia quente do deserto virará um lago e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brejos, onde crescerão taboas e juncos. Glória a Deus por isso, porque o Senhor é aquele que promove milagres sobrenaturais. Esse momento, irmãos, é um momento do romper de Deus nas nossas vidas, onde os milagres sobrenaturais acontecerão. Os olhos dos cegos, que antes eram fechados na escuridão, agora serão abertos para enxergarem a luz, enxergarem Deus, enxergarem a beleza do Senhor, enxergarem os seus feitos grandiosos. Os ouvidos dos surdos que estavam tampados, silenciados, agora serão abertos. Rompimento do Senhor, a voz do Senhor audível. Então entenda isso, não só curas físicas, sobrenaturais, mas curas espirituais, curas emocionais em todos os níveis. Se você não enxerga, você vai passar a enxergar. Enxergar o que o Senhor tem, enxergar a verdade, que às vezes fica cheia de névoa, cheia de dúvidas, cheia de confusão. Você vai enxergar o Senhor com clareza, a verdade dele. Se você não ouvir a voz do Senhor, você vai ouvir a sua voz claramente, você vai ouvir o seu chamado claramente. Promessa do Senhor isso, promessa do Senhor. Os aleijados pularão e dançarão. Outras versões dizem, os coxos saltarão como cervos. Queridos, não somente, imagina o aleijado, né? Não pode andar, mas o Senhor não promete só andarão. O Senhor fala pularão e dançarão. Sabe o que é isso? É muito mais do que a gente imagina. O que você imagina aí para a sua vida de bênção, aquilo que você espera do Senhor, que pode ser maravilhoso, que pode ser fantástico, um aleijado andar. Glória a Deus, mas o que o Senhor promete é muito mais do que isso. Então imagina algo grande aí na sua vida. Mas o Senhor tem algo maior. Essa é a promessa do Senhor. Os aleijados não só andarão, mas eles pularão e dançarão. Dançarão diante do Senhor. Os mudos cantarão de alegria. Os mudos que antes não podiam falar, agora não só vão falar, mas vão cantar de alegria. Aqueles que só murmuravam, agora vão louvar o Senhor. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Sabe o que é isso? É uma liberdade, irmãos. Os aleijados saltarão e dançarão, demonstrando um vigor, uma vitalidade, uma liberdade que só tem aquele que experimentou o renovo do Senhor. A transformação do nosso Deus. Amém? Pois o Senhor quer fazer isso no nosso meio. Ele quer executar milagres sobrenaturais na nossa vida, nos dando uma liberdade de expressão. E liberdade de expressão. Aqueles que antes não conseguiam comunicar a alegria do Senhor, agora vão comunicar com liberdade. Liberdade de expressão. Amém? Saindo da passividade, saindo do, como é que fala aquele doente que está vegetando? Às vezes alguns de nós, parecemos que estamos vegetando, na presença do Senhor. Não, o Senhor vai fazer você pular, vai fazer você dançar, expressando livremente aquilo que o Senhor fez na sua vida. Glória a Deus por isso. O Senhor tem uma restauração completa para nós, em todas as áreas. Ele é o nosso curador. Ele é o nosso restaurador. E essa passagem que diz que fontes brotarão no deserto, fontes brotarão no deserto, na minha versão NVI aqui diz que águas irromperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca em fontes borbulhantes. Quem tem essa versão? Fontes borbulhantes, irmãos.
Essa palavra ficou muito assim no meu coração nesses dias. Fontes borbulhantes. O Senhor me mostrou mostrou a respeito de mim mesma, né? A terra seca e de repente aquela mina d'água. Quem já viu? Quem morou no sítio, né? Eu nunca vi, irmãos, mas o Senhor me concedeu esse presente de ver, assim, espiritualmente, né? A mina d'água brotando, e depois eu fui até pesquisar, porque eu fiquei em dúvida. Eu falei, mas será que é assim da minha cabeça? Porque eu nunca vi. Mas era como se um olho d'água, assim que chama, né? Um olhinho d'água, né? Borbulhando assim, ó. Aí eu, glória a Deus, Senhor, o Senhor está transformando a minha vida de terra seca para uma mina que está brotando água, uma água limpa, uma água pura e borbulhando. Mais tarde o Senhor me mostrou que não era só uma, mas eram muitas minas brotando, fontes borbulhantes. Aí o Senhor falou, fontes borbulhantes. Aí eu falei, Deus, é o texto que eu estou meditando, fontes borbulhantes. Eu entendi, irmãos, isso não é só para mim, mas isso é para nós. Agarra com fé, pega com fé, fontes borbulhantes o Senhor vai fazer, jorrar na sua vida. No lugar de areia abrasadora, no lugar de uma terra seca, o Senhor rompe na sua vida, fazendo jorrar fontes borbulhantes. E sabe isso, irmãos, o que isso quer dizer, fontes borbulhantes? O derramar do Espírito Santo. Amém? O derramar do Espírito Santo, as águas abundantes do Espírito sobre nós. Nós acabamos de sair de uma série de pregações a respeito do Espírito Santo, pois é isso que Ele está querendo que a gente entenda. Eu quero derramar sobre a sua vida águas abundantes, mananciais de água. Diz em outras versões, ao invés de fontes borbulhantes, mananciais de águas. Isso quer dizer, os corações sedentos pelo Senhor receberão uma nova força, um novo vigor, uma vida nova. Estão comigo? Eu recebo na minha vida essas fontes borbulhantes, esse derramar do Espírito Santo, o manancial de vida no Espírito que Ele tem para nós. Então, finalmente, esse deserto vai se transformar, o nosso deserto será transformado em manancial de águas. Amém? Manancial de águas. Em seguida, o versículo 8 nos diz a respeito do caminho da santidade. Haverá ali uma estrada que será chamada de caminho da santidade. Nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Até os tolos ou até os loucos. Essa versão não diz isso, né? Não diz, a NVI que não diz. Até os tolos andarão nela e não se perderão. Nesse caminho não haverá leões selvagens, não passarão por ele. Ali somente andarão os salvos. O caminho da santidade é uma estrada, é um caminho que o Senhor preparou para aqueles que querem chegar à presença do Senhor. Aqueles que foram salvos e que vão caminhar e vão ser conduzidos por esse caminho até a presença do Senhor. Esse caminho da santidade nos leva à presença e à comunhão com Deus. É um caminho que o Senhor nos preparou. Esse caminho não é para os impuros, mas é para aqueles que escolheram viver na conformidade com os princípios e valores de Deus. É aqueles que escolheram viver de acordo com aquilo que Deus ama, aquilo que Deus espera que obedeçamos, né? Nós falamos isso na sexta-feira, no culto de casais, sobre obediência, e os preceitos e os mandamentos do Senhor não são pesados. Esse é o caminho da santidade. Nós precisamos escolher intencionalmente andar por esse caminho, vivendo em conformidade
com aquilo que Deus nos diz para fazer. Amar aquilo que Deus ama e aborrecer ou odiar aquilo que Deus odeia. Esse é o caminho da santidade. Então, o caminho é reto, é seguro, porque quando a palavra de Deus diz que mesmo os loucos, né, mesmo os tolos não errarão, isso está querendo nos dizer que é um caminho claro, é um caminho direto, é um caminho seguro, é um caminho acessível para todos aqueles que desejam seguir por ele. Amém? É fácil, os preceitos do Senhor não são pesados. Quando eu decido viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os princípios de Deus, de acordo com os valores de Deus, eu não erro esse caminho. Até os inexperientes, né? É o que a palavra de Deus talvez queira dizer para loucos ou tolos, os inexperientes não errarão. Só precisam desejar seguir por esse caminho. Só porque o Senhor torna acessível para todos aqueles que querem. Amém? A gente quer, né? Amém, a gente quer. Então, esse caminho é um caminho claro, é um caminho direto. E Jesus diz na palavra de Deus que Ele é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por esse caminho. Jesus é aquele que nos conduz à comunhão com o Pai. Ele é o nosso caminho. Então, nós precisamos viver por Ele. Ele é aquele que nos conduz à santidade, aquele que nos conduz à presença do Pai. É através desse caminho que nós acessamos ao Pai. E esse caminho, ele não é solitário, irmãos. Nós podemos estar juntos aqui, nos apoiando, nos encorajando uns aos outros, juntos, trilhando o caminho da santidade. Amém? Então, é uma rota que os redimidos, né, os salvos, estão percorrendo. Aqueles que decidem viver os princípios de Deus e que buscam viver e andar por esse caminho através da santidade. Tendo a santidade como um guia nessa estrada, nessa jornada. E o versículo 9, né, eu li também o 9, que diz que nesse caminho não haverá leões famintos, algumas versões dizem, né? Não passarão por ele. Isso quer dizer que é um caminho seguro, é um caminho que não haverá perigos, porque é o próprio Senhor que nos guarda, é o próprio Senhor que nos protege nessa caminhada, nessa jornada. Então, nesse caminho você está seguro e protegido. Nesse caminho você não vai sofrer ameaças. Nesse caminho você não vai passar por perigos, porque não há leão nesse caminho, não há perigos. O Senhor é aquele que nos protege enquanto a gente segue com fé. Amém? O versículo 10. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa. Voltarão cantando para Jerusalém ou Sião, e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza nem choro. Olha só, o destino final dos redimidos, dos salvos de Deus, é uma jornada de alegria e júbilo eternos. Essa expressão, nessa simbologia de Jerusalém, o Sião, representa a presença de Deus e a comunhão com Ele. Então, portanto, é o retorno dos redimidos à presença, à plena comunhão com Deus, e a alegria de Deus transborda sobre esses. A alegria eterna e a fuga da tristeza e do gemido nos diz que essa alegria que Deus nos oferece, ela é duradoura, ela é eterna, ela não muda, ela é imutável, ela transcende as circunstâncias e não pode ser abalada por situações, por sofrimentos, por dificuldades que a gente possa passar nessa jornada. Ela é eterna, ela não muda, ela não é abalada. Então, esses desafios que a gente pode enfrentar na caminhada, ela não vai abalar a alegria que recebemos do Senhor.
O destino final é a alegria eterna na presença de Deus. Amém? Alegria eterna na presença de Deus. Então, irmãos, esse texto nos fala muito a respeito de tudo o que podemos estar vivendo, mas o que eu gostaria que você agarrasse é a promessa do Senhor, é o romper que Ele tem nas nossas vidas, por mais árida que a nossa vida pode estar passando nesse momento, você pode estar passando por uma estação de sequidão na sua vida, mas o Senhor tem renovo, e esse é o tempo de renovo nas nossas vidas. Esse é um tempo de transformação que o Senhor tem para nós. Nós não estamos sozinhos, nós temos o Senhor que nos sustenta, nos fortalece, Ele nos coloca em pé quando a gente cai, Ele que nos encoraja para seguir em frente, Ele que nos dá uma esperança nova, é Ele que nos conforta, Ele nos cura, Ele atende às nossas necessidades físicas, espirituais, emocionais, e Ele nos leva pelo caminho da santidade, onde vamos encontrar com o Senhor e receber uma alegria eterna e inabalável. Amém? Essa é a promessa do Senhor, e não só promessa, mas é o que Ele fará se nos mantivermos firmes. E talvez Ele já esteja fazendo. Eu já vejo o Senhor trabalhando. Eu já vejo. Pode ser uma pequena nuvem, mas eu sei que vai chover. Eu sei que vai chover. Vamos orar, irmãos. Eu peço a vocês que se coloquem em pé, por favor.